Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o Matheus para a gente falar sobre Santos Futebol Clube, né? E também esse nosso papo tático aqui com o Matheus lá do Tática Didática, canal que inclusive vou deixar o link aqui na descrição. E hoje, acho que falamos, né, pela primeira vez sobre uma vitória do Santos, né? O Santos que venceu o Cianorte pela Copa do Brasil, conseguiu um resultado importante na estreia da competição. E também já vamos aí, né, passar rapidinho para esse jogo e comentar o jogo do final de semana, que é Santos e Ceará. O Santos que vai ter um desfalque importante, né? Provavelmente o Lucas Braga não vai jogar, tá com um probleminha na coxa. E como que o Santos pode enfrentar esse time do Ceará, né, com esse desfalque importante. Mas antes, quero já perguntar para o Matheus logo de cara se ele sentiu alguma evolução desse time do Fernando Diniz na vitória contra o Cianorte ou se foi mesmo uma vitória porque o time era muito fraco, tecnicamente. Eu acho que mais pela segunda opção. Mas, primeiramente, agradecer de novo pela participação, sempre muito bom estar aqui. Eu acredito que contra o Cianorte, o time do Santos ganhou muito mais pela fragilidade do adversário do que realmente por ter melhorado veementemente, assim. Até porque, do Fernando Diniz em si, eu acho que o time do Santos teve poucas coisas. Teve a marcação-pressão, que foi de uma maneira muito mais organizada, inclusive renderam as melhores chances do Santos para o jogo. Teve um pouco mais de aproximação dos jogadores para tentar umas jogadas mais associativas, mas ainda assim muito pouco, principalmente quando comparado aos times do Fernando Diniz. Mas já foi alguma melhora, mas muito, muito sutil. Eu acho que o time do Santos ganhou contra o Cianorte muito mais pela fragilidade do adversário. E agora, com essa vitória, eu acho que a questão principal dessa vitória foi o aspecto anímico do time, que o time do Santos deveria estar passando por um momento psicológico muito ruim. E acho que essa vitória melhorará muito essa relação. Aliás, o jogo contra o Cianorte, vários gols perdidos também, né? Tem a questão do pênalti, se foi pênalti, se não foi, em 2 lances lá. Mas fazia tempo também que a gente não via o time do Santos perdendo gols. Até disso a gente estava com saudade, porque nem criava chance, então não fazia e também não perdia gols. Então, enfim, acho que é isso que você falou também. Também tive essa mesma sensação. O time do Cianorte muito fraco, não conseguiam passar do meio-campo. O Santos, quando pressionava um pouco, já ficava com a bola, mas ainda bem que venceu, né? E com certeza deu um passo importante para a classificação. Agora, para a gente já pensando nesse próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, se o Santos de fato, né, não jogar com o Lucas Braga, como que você acha que pode ser esse Santos contra o Ceará? Acredita que o Fernando Diniz vai mudar na estrutura do time em relação a escalação mais na forma tática, ou ele vai fazer aquela só substituição de peça, né? Tira um jogador e coloca outro. E qual jogador do elenco você acha que tem uma característica que pode ser parecida com o do Lucas Braga? Primeiramente, falar da evolução do Lucas Braga eu acho muito válido, porque como torcedor do Santos, ele é um jogador de muita representatividade, tem um dos gols mais importantes da história do clube, que foi aquele gol na última rodada do Campeonato Paulista, e é literalmente um torcedor do Santos em campo, e não tá lá somente por isso, ele melhorou muito desde que estreou pelo time. Antes ele era muito cornetado, e com razão, mas atualmente ele tem uma importância tanto no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo muito importante para o time, muito grande para o time. E eu acho que jogador com as características dele, até pela questão da perna, porque, por exemplo, pode colocar o Ângelo naquela função, naquele outro lado do campo, mas aí pela alternância da perna, o Lucas Braga é destro, o Ângelo é canhoto, eu acho que o Santos já perde um pouco, porque o Ângelo sendo canhoto, ele tende a aprofundar, tende a levar a bola para a linha de fundo, e o Lucas Braga, ele tende a cortar para dentro, afunilar. Além disso, ele também aprofunda, é um jogador que atualmente, como eu disse anteriormente, é um jogador muito importante no aspecto ofensivo quanto no aspecto defensivo. E se a gente reclama das falhas defensivas do Felipe Jonathan, se o Lucas Braga não fosse o ponto esquerda do Santos, pode ter certeza que essas falhas seriam muito mais potencializadas, porque é um jogador de uma altíssima recomposição defensiva, de um vigor físico muito grande. Não raramente ele ocupa aquela faixa de lateral do Santos, faz a compensação defensiva quando o Felipe Jonathan está fora da sua posição, já virou até normal no Santos.
Então, eu acho que é um jogador importantíssimo e com as características dele em absoluto, o Santos não tem ninguém. Eu acho que pode colocar o Ângelo na ponta esquerda, pode até colocar o Marinho na ponta esquerda, mas acho muito inviável. Tem o Alanzinho no banco de reservas também, que é uma opção até, ele é destro, mas muito imaturo ainda, não é um jogador que está pronto. E eu acho que. E agora tem o Marcos Guilherme, que chegou, que é um extremo também, mas que no Internacional também jogava mais pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o time do Santos tende a ter muita dificuldade. O Diniz pode mudar. Tem um Copete, não. Ah, não tem mesmo. Mas brincadeiras à parte, o time do Santos precisa de um jogador para, pelo menos, ser o reserva do Lucas Braga. E se o Diniz quiser mudar o esquema, ele pode colocar, por exemplo, o Marinho e o Caio Jorge como jogadores mais avançados, ou então colocar Caio Jorge e Marcos Leonardo como jogadores mais avançados, formar um 4-4-2, com o Marinho sendo um médio pela direita, e aí o médio pela esquerda seria, talvez, fica até difícil dizer, talvez colocar o Felipe Jonathan ali, é muito complicado, porque o Lucas Braga é um dos jogadores mais insubstituíveis dos Santos atualmente, e até nesse início de temporada é um dos melhores jogadores do Santos. Até então, acho que o Caio Jorge empatou com ele na artilharia. Eu não tenho essa informação exata, mas ele é top 3 artilheiros da equipe na temporada e tira um coelho da cartola quando a gente não imaginava de tirar. Por exemplo, o gol na última rodada do Paulista, o gol que ele faz também puxando para a canhota e fazendo o primeiro gol do Santos contra o The Strongest também. Não, The Strongest não. Enfim, é um jogador muito importante e é um jogador que vem fazendo um bom início de temporada. Eu acho que exatamente com as características dele, o Santos não tem. Concordo com você. O Copete também só falei na brincadeira, porque, aliás, o Copete que nem deve ficar no Santos, o contrato dele se encerra agora no dia 18 e ao que tudo indica, não deve renovar. O Marcos Guilherme também, eu até penso que ele pode ser que jogue, mas eu concordo com você. Eu acho que é mais pelo lado direito, né, que ele está mais acostumado a jogar. E também, nas últimas vezes que ele entrou, né, contra a Bahia e contra a Cianorte, ele atuou mais ali no meio, né, não foi tão ponta assim. Então, talvez o Marcos Guilherme não jogue por conta disso. O Ângelo também, a gente já ouviu até o próprio Ariel Holan, né, falando de uma possibilidade de utilizá-lo né, invertido ali, não pela esquerda. Talvez o Fernando Diniz também queira testar isso. Acho que seria a minha questão favorita para esse jogo contra o Ceará e até mesmo interessante, né? O Marinho de um lado e o Ângelo do outro. O Caio Jorge também, que vem sendo muito importante para esse time do Santos e também mora um perigo, né? Porque ao final do mês ele já pode assinar um pré-contrato e agora ele está em ascensão mais do que nunca. Ele vem fazendo vários gols importantes, gol em Libertadores, fez gol em cima do Palmeiras e também vem fazendo gols agora, logo na estreia da Copa do Brasil. E é um jogador também importante. Eu acho que taticamente a gente fala muito da importância do Lucas Braga, mas eu enxergo também no Caio Jorge essa importância, né? Ele é um jogador também que ele não se contenta em não receber a bola. Eu acho que é um sentimento que eu mais tenho quando eu vejo o Caio Jorge, principalmente naquele jogo contra o Bahia, né, que quase nem recebeu a bola em boas condições. Ele vem um pouco mais para o meio para tentar fazer alguma coisa. Então, eu acho que é um jogador que é muito participativo e o mais importante de tudo, para a posição que ele atua, ele sabe se posicionar muito bem. Até mesmo o gol que o Santos faz contra o Barcelona de Guayaquil é um chute do Lucas Braga, ele está bem posicionado, ele acaba fazendo o gol ali no rebote do goleiro. E também, até mesmo contra o Cianorte, ele poderia ter feito até 3 gols na partida, né? Só que ele acabou errando 2. E é um jogador que tem uma extrema importância para esse esquema tático do Fernando Diniz. E não é aquele camisa 9 pesadão, né? Como eu falei, ele tem uma certa mobilidade e também já jogou ao lado do Marcos Leonardo, né? Os dois atuando junto. Então, como você falou, pode ser também uma alternativa em relação a isso. Mas, no mais, eu acho que o Santos terá um jogo mais complicadinho aí contra o Ceará, né? Não vai ser um jogo tão fácil como foi contra o Cianorte. O Ceará tem um time ajeitado, o próprio Guto Ferreira, né? Que era um nome que o Santos queria. E qual que é a sua expectativa para esse jogo? Tá confiante ou você acha que o Santos vai passar aperto? Assim, eu acho que eu sou um daqueles torcedores pessimistas.
confiante eu não estou praticamente nunca, e quanto ao início de temporada do Santos, menos ainda. Mas acho que vai ser um jogo interessante, principalmente pelo contexto da partida. O time do Santos, com o Fernando Diniz, tende a ser um time muito mais propositivo. Teve um determinado momento contra o Cianorte. Tudo bem, é contra o Cianorte, mas, enfim, 86% da posse de bola, ou seja, gosta de ficar com a bola nos pés, que é característica do Fernando Diniz. Quanto o Ceará é um time que é muito reativo, aposta muito nas transições ofensivas rápidas, principalmente com o Mendonça, que não vai jogar, que é bom para o Santos. Tem o Vina, tem o Johnny Gonzalez, está jogando o Rick agora na frente junto com o Clebão, com o Kleber. Ou seja, o time do Ceará tem características que, quando todos os jogadores estão à disposição, tendem a confrontar o time do Santos. Mas eu acho que o Ceará, desfalcado, com um time muito alternativo, o time do Santos tem muitas chances de ganhar, principalmente porque o time do Ceará não consegue consolidar tanto essas características, de ser um time de tanta transição ofensiva rápida, principalmente pelas características de jogadores que estão agora aptos para jogar, principalmente com o Mendonça não vai poder jogar, o Lima também, que se eu não me engano, não vai poder jogar essa partida, ou seja, o time do Ceará está bem desfalcado e o time do Santos pode aproveitar isso, principalmente não sofrendo tanto na recomposição defensiva e não sofrendo tanto nas costas dos laterais, até que o Ceará não vai ter esses jogadores. O problema sempre que eu falo que o grande adversário do Santos é o próprio Santos, né? As falhas individuais que vem acontecendo também, a gente espera que não tenha, né? Até mesmo o próprio Kaique foi poupado, né, do último jogo contra o Cianorte, jogou o Luiz Felipe de acordo com o Fernando Diniz, porque ele estava treinando bem. E o Kaique, mesmo com esse potencial que ele tem, ele, né, teve algumas falhas de posicionamento que acabaram, né, virando gol de times adversários. Mas é um jogador que eu gosto bastante, principalmente ao lado do Lua Pérez. Mas enfim, vamos torcer para que o Santos vença, né? Eu acho que mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, aí a gente começa a ligar o sinal de alerta. Mas se conseguir essa vitória em cima do Ceará é importante, até mesmo pela questão de moral, né? 2 vitórias consecutivas, né? Somando com a da Copa do Brasil, depois tem de novo o Cianorte, então é para o Santos embalar, porque depois pega o Juventude, depois tem uma sequência bem chata, pega São Paulo, pega Fluminense, pega Atlético Mineiro, então jogos bem mais complicados também, então tem que aproveitar. Mas enfim, queria agradecer a sua participação mais uma vez, né? Toda sexta-feira a gente soltando vídeo, mais esse papo tático, né, que a gente fala, e convidar mais uma vez para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal seguirem lá o Tática Didática em todas as redes sociais possíveis, principalmente aqui no YouTube. Não, eu só agradecer novamente, é sempre bom, sempre gosto de falar sobre tática, porque é algo que explica o jogo, explica, por exemplo, do porquê o Felipe Jonathan está falhando tanto, do porquê do Santos ter o pior início defensivo do Santos no século, de ser o time que mais sofreu gols na Série A dentro de todos os 20 clubes, então é algo muito que eu acho muito interessante, assim. Espero que as pessoas tendam a gostar cada vez mais. Mas muito obrigado pelo espaço, obrigado por a gente falar sobre isso, e finalmente, depois de uma vitória, né, do Santos, que estava complicado, viu? Tava achando que o problema era a gente, né? Soltar vídeo, aí tava dando zica, mas ainda bem que ganhou. Mas obrigada mais uma vez e um grande abraço para todo mundo.